Salve, salve meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte, vídeo de hoje vamos falar sobre pré-treino. Afinal de contas, para que serve esse suplemento, quando eu devo utilizar, quais são os componentes que estão dentro dele, qual é a função de cada um deles. E não só isso, vamos falar um pouquinho sobre marcas e também preço nesse vídeo. Então fica comigo até o fim que eu garanto que esse vídeo vai estar bem informativo para vocês. Antes da gente ir pro assunto do vídeo, eu vou pedir para vocês se inscrevam no canal, ativa o sininho aí das notificações também, para não perder nenhum vídeo. Dá uma olhadinha aí no canal, o vídeo passado eu falei sobre Whey Protein, falei qual que é a função de suplemento, como utilizar, para que ele serve e a origem dele. E não só isso, dê uma olhada geral aí no canal, também tem um vídeo dos suplementos gerais, onde eu abordei sobre os principais, falei um pouquinho sobre marcas também, para que cada um serve bem por cima, e agora eu tô trazendo aí esses vídeos mais específicos. Só isso, dê uma olhada lá no meu Instagram, vou deixar o arroba aparecendo aqui embaixo, também vai estar na descrição do vídeo. Lá tem conteúdo diário nos stories, é uma forma de eu ter um contato mais direto com vocês. Dados os avisos aí, vamos agora pro assunto do vídeo. Seguinte, meus queridos, para que serve o pré-treino? Afinal de contas, quando que eu devo utilizar ele, né? Como o nome já diz, o pré-treino ele é uma forma de ser um estimulante para você antes de começar o seu treino. Ou seja, ele vai ter algumas substâncias ali que vão trazer vasodilatação, trazer mais atenção, mais foco para você conseguir ter um desempenho melhor durante o seu treino. Então a gente imaginando uma seguinte situação onde você acorda, você vai ter ali sua rotina, vai ter seu trabalho, seus estudos e você vai treinar lá no fim do dia e você percebe que está bem cansado, você percebe que seu treino não vai ser tão empenhado quanto você gostaria que fosse. O pré-treino ele vai te ajudar a trazer esse estímulo e fazer com que você treine pesado de uma forma bem eficiente. E não necessariamente ele é somente para pessoas que treinam na parte da noite, às vezes você acorda também durante o dia, não teve uma boa noite de sono, então com isso o pré-treino ele também vai te ajudar durante o começo do dia, para você realmente ter um desempenho melhor antes do treino. Então nessa tipo de situação, ele é um suplemento que realmente vai servir para quem treina, para quem faz algum tipo de atividade física. Porque não faz sentido você utilizar esse suplemento e basicamente ficar na sua casa lá durante o dia a dia, até porque ele é um estimulante que pode às vezes atrapalhar o seu sono se você não gastar os componentes que você está ingerindo aí com a suplementação dele. Lembrando que assim, ele é muito mais potente do que, por exemplo, o nosso tradicional café ou energético, então assim, a concentração de cada substância dele vai ser muito maior, por isso a dose ela é um pouco mais forte. Bom, dito aí então qual que é a função desse pré-treino, a gente vai agora explorar um pouquinho sobre os componentes, substâncias que estão dentro dele e qual que é a função de cada uma delas. Eu já vou dar um spoiler aqui no começo do vídeo, é que existe algumas substâncias que eu percebo que não fazem sentido estar presente ali, mas eu vou explicar para vocês a razão delas. Dito isso, vamos lá. Seguinte, meus queridos, hoje eu trouxe aqui o suplemento para mostrar no vídeo para vocês, que no caso eu utilizo esse pré-treino aqui da Proibido, da marca da 3VS. Eu já utilizava também uma outra linha de produção que eles têm, que é a mesma fábrica que faz, porém era uma outra marca, né, um outro nome aí de pré-treino, mas atualmente eu estou utilizando esse daqui, do Proibido. Quando a gente olha aqui a tabela nutricional dele, ou aqui na lateral também tem a tabela aqui, a gente vai perceber que existem diversas substâncias aqui, como por exemplo vitaminas, entre outras. Eu vou falar sobre algumas delas que realmente têm algum valor simbólico, que realmente traz um estímulo, porque as outras não necessariamente ela traz alguma eficiência sobre aí o seu treino diretamente, ou seja, um efeito agudo, você não tem um efeito instantâneo fazendo uso dela. A substância que eu quero trazer para vocês aqui vai ser a arginina. No caso, aqui nesse suplemento, uma dose você vai encontrar 3 gramas ou 3.000 miligramas também, que você pode encontrar de dose de arginina. Falando inicialmente então sobre a arginina, a função dela é basicamente fazer uma vasodilatação. A vasodilatação ela é o aumento da espessura do nosso vaso sanguíneo, e como consequência a gente tem um aumento do fluxo sanguíneo. Uma vez que esse fluxo sanguíneo ele aumenta, ou seja, tem mais sangue circulando pelo seu corpo, você tem um aumento da sua frequência cardíaca, como consequência um aumento da sua atenção, do seu foco. Afinal, fisiologicamente falando, quando a gente tem uma frequência cardíaca diminuindo, ou seja, em repouso, a gente está mais calmo, está mais tranquilo. Isso que acontece, por exemplo, a gente conseguir dormir. A nossa frequência cardíaca diminui porque você não tem uma necessidade de tanto sangue para os órgãos como a gente teria quando está acordado. Não só isso, essa questão do aumento do fluxo sanguíneo que está pelo nosso corpo vai fazer com que a gente consiga ter um desempenho melhor durante o treino. Até porque você tem mais sangue passando pela musculatura que você está treinando, como consequência então tem mais oxigênio sendo levado. Então não só isso, a vasodilatação vai provocar uma redução da percepção de fadiga, ou seja, você consegue desempenhar muito melhor no seu treino, porque você tem mais sangue, mais nutrientes sendo levado à musculatura
para conseguir fazer a contração muscular. Então a arginina ela é um componente aqui muito importante no pré-treino que realmente vai trazer um impacto, porque ela vai fornecer todos esses benefícios. Então realmente vale aí o uso da arginina, realmente ela tem uma razão específica de estar aqui presente no pré-treino. A segunda substância que eu vou falar para vocês, que essa daqui no caso eu não vejo realmente sentido dela estar presente aqui, que é no caso a creatina. Bom pessoal, é o seguinte, a creatina, para você realmente tirar proveito dela, a gente precisa de um efeito a longo prazo, ou seja, um efeito crônico. Então a creatina sendo utilizada aqui no pré-treino não tem muito sentido de fazer o uso dela. Até porque em um efeito mais agudo, o que ela provoca, na verdade é uma suposição, né, dos artigos científicos, é que a creatina ela aumenta a nossa retenção de líquido e como consequência você tem um aumento da massa muscular. Mas mesmo esse efeito agudo, ele ocorre em torno de 6 a 7 dias, ou seja, ele não é um efeito necessariamente instantâneo. Então eu não vejo muito sentido de creatina estar presente no pré-treino. Talvez seja uma maneira aí de fazer marketing, afinal de contas é uma maneira de vender. Então a pessoa tem muita associação que a creatina ela aumenta a força, ela aumenta a energia e as pessoas podem associar isso como instantâneo, né? Na hora, tomou e tem mais energia. Então, por conta disso, talvez eles colocam a creatina para fazer alguma questão de marketing. Mas pensando aqui, realmente eu não consigo ver algum uso agudo de momento ali, de meia hora antes de você treinar, você ter um efeito benefício da creatina. Porém, ele está presente nesse pré-treino, assim como outros, né? E no caso, por exemplo, a quantidade dele aqui na dose completa, você tem 1,5 gramas, ou seja, 1.500 miligramas de creatina aqui que você vai ter por dose, o que também é uma baixa quantidade. Mesmo que você tome pré-treino todos os dias, a suplementação de creatina vai continuar sendo baixa. O próximo componente que a gente vai falar é sobre a beta-alanina. A beta-alanina ela está relacionada diretamente com a nossa carnosina muscular. E no caso, essa carnosina muscular ela é responsável pela eliminação do ácido lático da musculatura. O ácido lático é um resíduo da nossa contração muscular, ou seja, quando a gente está fazendo algum exercício físico, provocando ali a contração muscular e a gente está chegando próximo dessa falha, o que faz a falha muscular acontecer é esse excesso de ácido lático que não está conseguindo ser eliminado pelo organismo. Então, com a beta-alanina, você consegue potencializar essa eliminação e com isso você tem um retardo da sua fadiga. Não só isso, você aumenta a sua capacidade de conseguir lidar com mais repetições ou com uma carga maior. Afinal, você está conseguindo eliminar mais ácido lático do que você conseguiria treinando sem o uso da beta-alanina. Então a beta-alanina ela tem realmente uma função importante e aguda, porque ela realmente vai te ajudar naquele momento. Então aqui pensando no pré-treino, realmente a beta-alanina ela faz o sentido estar aqui. Para finalizar, vou falar sobre 2 componentes que vão estar relacionados entre si, que no caso vai ser a taurina e também a cafeína. A taurina, novamente aqui, ela assim como a creatina, pensando de uma maneira isolada, ela não tem muito sentido estar presente aqui. Até porque a maioria dos estudos mostra que ela não tem algum efeito prático quando utilizada de forma isolada. Porém, como junto com a taurina a gente tem cafeína aqui na composição, então aí sim você tem algum benefício que ela vai ser trazida. E aí no caso, meus queridos, eu vou falar sobre a cafeína, porque a taurina vai ajudar a potencializar todas as características que a cafeína fornece. E a cafeína é o grande carro-chefe do pré-treino. Se a gente fosse dizer de uma maneira resumida o que é o pré-treino, a gente poderia dizer que ela é cafeína com algum sabor diferente. Até porque a cafeína vai atuar diretamente no nosso sistema nervoso central. Ela vai ser responsável por ser antagonista de um hormônio chamado adenosina. A adenosina ela é o hormônio responsável pela nossa sensação de cansaço. Ou seja, quando você acorda e ao longo do dia vai se esforçando, trabalhando e estudando, a gente tem um acúmulo de adenosina no sistema nervoso. É durante o sono que essa adenosina é eliminada, fazendo com que no outro dia a gente esteja exposto com energia novamente para conseguir lidar com as tarefas do dia a dia. E o que acontece é que a cafeína ela vai entrar ocupando o mesmo espaço da adenosina, impedindo que ela ocupe espaços dentro do neurônio. Com isso, a cafeína ela vai promover o aumento da nossa atenção e do nosso foco. E com isso, a sensação de cansado que a gente tem com o acúmulo de adenosina vai ser diminuído. Então, com o uso da cafeína, você vai ter um melhor foco durante o seu treino, uma sensação menor de fadiga, afinal de contas, você não tem esses hormônios do cansaço presentes no seu sistema nervoso central. E aí, com isso, você consegue desempenhar melhor durante o seu treino. E aí, somado com a taurina, você vai ter uma potencialização dos efeitos da cafeína. Então, com isso, meus queridos, eu posso dizer que a cafeína ela é realmente o carro-chefe do pré-treino. É porque se você pesquisar pré-treinos, você vai perceber
que o que varia em quantidade normalmente é a cafeína. Não vai existir pré-treinos que têm uma dose maior ou menor de cafeína. No caso em específico aqui do proibido, a gente tem 200 mg de cafeína. Na minha opinião, é uma quantidade ok, muito boa, não é mais e também não é menos, é a quantidade ideal que vai conseguir fazer com que você treine e também tenha um bom descanso, principalmente se você treina mais tarde. Aqui eu já quero também deixar o alerta muito importante em relação a essa questão da cafeína, até porque ela tem uma meia-vida de 8 horas. Então se você ingerir uma grande quantidade, ou seja, 400, 500, 600, às vezes 1 grama de cafeína no dia, isso pode sim atrapalhar o seu desempenho, tanto no treino quanto também ter um bom descanso. Você vai ficar muito alerta e não consegue dormir da maneira correta. Então, por isso, muito cuidado com quantidades elevadas de cafeína. Não só isso, a questão também de você ter uma dependência. Isso eu recomendo também que você não utilize o pré-treino todos os dias. Utilize realmente naquela situação o qual você sente que está cansado, que você não vai conseguir render no seu treino. Principalmente próximo do fim da semana, às vezes quando você treina a semana inteira, então você não consegue incluir um dia de descanso, aí sim o pré-treino pode ser realmente um aliado. Meus queridos, dito então sobre os principais componentes do pré-treino, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre marcas e também preço. Caso o pré-treino, você vai encontrar 2 modelos principais aí que você acha no mercado. E no caso são os de scoop maior, ou seja, os scoop grande, e também os pré-treinos de scoop pequeno. A diferença entre eles normalmente é que você tem uma concentração maior ou menor, e não só isso, principalmente os pré-treinos de scoop pequeno, eles trazem normalmente as substâncias que vão realmente ter um impacto agudo, ou seja, momentâneo ali do seu treino. Enquanto os scoops maiores, ele tem uma ideia um pouco mais de suplementar, além de trazer alguns aí tem carboidratos também. Então esse é um ponto interessante de vocês se atentarem na hora de fazer a compra. Eu já utilizei tanto do scoop pequeno, esse aqui da Proibido agora ele é do scoop grande, e no geral assim, eu faço um controle um pouco maior da dose. Às vezes eu não tomo dose cheia, sinto que não preciso de tudo aquilo que ele está fornecendo. E quando a gente fala sobre preço, você vai encontrar uma variação bem grande, até porque você encontra pré-treinos de quantidades também diferentes. Então você vai encontrar às vezes alguns de 150 gramas e às vezes até pré-treinos de 500 gramas. Então a variação desse tamanho, da quantidade também vai influenciar no preço, que normalmente eles variam aí de R$80 até R$120. O pré-treino, assim como a creatina, ele consegue durar por muito tempo. Então você pode às vezes utilizar todos os dias e durar em torno aí de 3 meses tranquilamente. Quando a gente fala sobre marcas, por mais que eu estou mostrando aqui o Proibido para vocês, eu quero deixar claro que isso aqui não é patrocínio. Afinal, eu vou falar aqui de outras marcas. Então, a gente tem aí no caso da Growth, principalmente o Raze, que é uma marca bem conhecida, é uma dosagem que eu acho bacana, que eu gosto ali. Não gosto de dose alta de cafeína, porque eu sinto que atrapalha o resto do meu dia. Então uma dosagem ali de 200 a 300 mg de cafeína para mim é o ideal. Eu já tomei pré-treinos que tem quantidade de cafeína maior e não me ajudava no treino e atrapalhava também o meu sono. Realmente muito cuidado aí com altas doses de cafeína. E com isso, meus queridos, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tamo junto e bom treino!